Está escuro aqui hoje, né? Tudo bem com vocês? Parece que o frio andou atingindo um monte de gente. Alguns viajando. Abra sua Bíblia aí. Livro de Romanos, capítulo 3. Versículo 21. Romanos 3, 21 a 26. Amém? Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé, em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados, dantes cometido sob a paciência de Deus, e para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Agora capítulo 5, versículo 1 e 2. Vocês estão me ouvindo bem aí? Então? Precisa o microfone não, né? Agora o capítulo 5, versículo 1 e 2. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por este culto, por estarmos aqui, pelo período de adoração, de louvor que já fizemos, já cultuamos ao Senhor. E agora, Senhor, quando lemos a Tua palavra e queremos que fales ao nosso coração, pedimos que o Santo Espírito venha falar com cada um de nós. Mais uma vez, venha trazer uma palavra do seu coração para o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, mais uma palavra, mais uma continuação do estudo de Romanos, e dessa vez vamos para a parte B, a continuação da palavra da semana passada. O que o Evangelho contém que não conhecemos, o que ele oferece que nós não temos. O que o Evangelho contém que nós não conhecemos, e o que o Evangelho possui, oferece que nós não possuímos. O que? Já vimos na semana passada algumas coisas. Mas continua. Deus tem mais coisa a falar conosco nesse assunto. Na semana passada, nós vimos que esse Evangelho, o Evangelho de Cristo, que o apóstolo Paulo fala que não se envergonha, no capítulo 1, versículo 16, largou tudo, abandonou tudo na sua vida, por causa desse Evangelho, por causa de Jesus Cristo.
na semana passada nós vimos o que algumas coisas. Primeira, ele traz vida, ressuscita aquele que está morto no pecado, longe de Deus. Traz vida, ressuscita aquele que está morto. A segunda coisa que nós vimos é que esse evangelho, a morte de Cristo na cruz, tirou os pecados daquele que crê e aceita. Tirou os pecados, perdoou os pecados. E por isso nos levou de volta para Deus. Nos levou de volta para a presença de Deus. Outra coisa que nós vimos a semana passada, esse evangelho traz cura. Cura do quê? Da alma, do corpo, da alma e do espírito. Por isso que esse evangelho é diferente das filosofias, da religião, como nós vimos no capítulo 1 e o capítulo 2 de Romanos. Aí a gente entende porque as filosofias humanas não salvam, não transformam o ser humano. Nós vemos porque também a religião, só a religião não salva e não liberta e não transforma ninguém. Porque a gente vê no capítulo 1 pessoas perdidas longe de Deus, fazendo tudo quanto é tipo de pecado e Deus irado com essas pessoas. No capítulo 2 nós vimos Deus também irado com gente religiosa dentro da igreja, dentro da religião, mas vivendo nos mesmos pecados, praticando os mesmos pecados, portanto perdidas e debaixo da ira de Deus. Mas esse evangelho traz cura para o físico, mas traz cura para a alma e traz cura para o espírito. Querido, as ciências podem nos ajudar e podem trazer cura para o corpo. Sim ou não? Sim. As ciências podem trazer cura para o corpo. Para muitas doenças no corpo. Mas a ciência não consegue curar as doenças da alma e as doenças do espírito. Mas o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para curar as doenças do corpo, mas também as doenças da alma e as doenças do espírito. Então esse Evangelho traz cura para o corpo, para a alma, para o espírito, traz libertação a quem está escravo e oprimido pelo pecado e pelos demônios. Ele traz libertação. Nós vimos na semana passada Jesus falando que ele veio para quê? Para libertar quem está cativo e oprimido. Ele veio para isso. O Evangelho é para isso. E nós vimos na semana passada que o Evangelho é também para trazer visão a quem está cego. O Evangelho é para trazer vida eterna e é para trazer vida abundante. E quando a Bíblia diz que o Evangelho é para trazer vida eterna, é uma das coisas mais impressionantes e necessárias que cada ser humano busca. A coisa que cada um de nós mais buscamos e gastamos o dinheiro que for preciso é com quê? Vida. Por que as pessoas gastam tanto dinheiro para cuidar do corpo? Para quê? Para que possa viver muitos anos. E se houvesse um remédio que desse vida para o ser humano, para viver eternamente, quantos comprariam? Todos os seres humanos. Sim ou não? Se houvesse um meio de manter a pessoa viva eternamente, todo mundo daria tudo o que tivesse para comprar esse remédio ou esse tratamento, para que pudesse viver eternamente. É isso que nós, seres humanos, nos preocupamos, gastamos tanto cuidando do nosso corpo, porque a vida é importante. Mas o Evangelho veio para dar vida eterna. O Evangelho está dizendo, olha, se a coisa que você, humano, pensa, se preocupa e quer é vida eterna, é viver muito, o Evangelho veio trazer. Jesus disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, o Evangelho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna.
E o que é vida eterna? É quando essa pifar, começa a outra. Quando essa terminar, começar automaticamente outra. Parecido com aqueles aparelhos que a gente coloca, aquelas baterias grandes, que quando cai a energia, automaticamente elas ligam e continuam mantendo energia. Como é que chama aquilo? Alternador, né? Gerador. E tem umas baterias grandes que é ligada ali, elas ficam carregando. Acabou a energia, automaticamente ela continua fornecendo energia. Se nós pudéssemos fazer da nossa vida assim, ter alguma coisa que quando algum problema acontecesse com esse corpo nosso feito de barro, e ele pudesse continuar, a gente faria. Mas a Bíblia está dizendo que o Evangelho é para isso, é para trazer vida eterna. Glória a Deus. Para trazer vida eterna. E a Bíblia diz que assim como Jesus morreu e ressuscitou, aqueles que viverem com Jesus, ou que estiverem vivos com Jesus, os que morrerem, viveram até hoje, que viveram com Jesus e morreram, têm vida eterna, estão vivendo, e vêm para a ressurreição do corpo, e aí receberão um corpo glorioso, tal qual de Jesus, que nós estudamos no meio da semana, no estudo do meio da semana, nós vimos isso. Um corpo glorioso como aquele de Jesus, que saiu do sepulcro e eles chegam lá, o sepulcro está vazio. Entra dentro de uma porta, de uma casa com as portas fechadas. Um corpo glorioso que não mais morre, que não é mais sujeito às intempéries que esse nosso é. Um corpo especial. Essa é a maior promessa do Evangelho, vida eterna. Glória a Deus. Mas muitas vezes nós não entendemos o Evangelho e nós não compreendemos o que o Evangelho possui e o que ele oferece, e por isso não damos valor. Quantos que tiveram aqui na semana passada, que precisava estar aqui para ver a continuação dessa mensagem e não vieram? O Evangelho não entenderam ainda, não entenderam, muitos não entenderam. E Jesus disse que Deus nos amou de tal maneira, olha só, Deus nos amou de tal maneira, que tirou o Filho da glória, mandou aqui, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Essa salvação é um valor tão grande, que Deus teve que tirar o Filho da glória, e mandar aqui, morrer na cruz, para salvar a mim e salvar você. E é essa salvação que nós estamos estudando. Essa salvação. Porque se a gente não entender essa salvação, como é que a gente vai crer? Se eu não conhecer a grandiosidade dela, a maravilha que ela é, como é que eu vou valorizar? Como é que eu vou deixar tudo? Como é que eu vou investir nela? Se eu não a conheço? Vida eterna, quando essa terminar, começa outra. E mais ainda, quando esse planeta for destruído, porque está sendo preparado para ser destruído, nós sermos levados para um novo céu e a nova terra. É isso que o Evangelho faz. É isso que significa vida eterna. Foi para isso que Jesus veio. Quando esse mundo for destruído, Deus tem preparado novos céus e nova terra. Aflitos aqui nesse mundo com tanta injustiça, com tanta coisa errada, com tanta roubalheira. Uns não sabem o que faz com o que possui, outros vivem numa vida tão miserável. Tanta injustiça, tanto sofrimento, tanta dor, tanto pranto, tanta coisa ruim nesse mundo. O Evangelho, novos céus e nova terra, está lá em Apocalipse, e ainda diz, nesse novo céu e nova terra, não vai haver mais morte, não vai haver mais dor, não vai haver mais sofrimento, não vai haver mais lágrimas. E Jesus disse, eu vou preparar lugar e eu volto, e se você estiver preparado, vou levar vocês para estar comigo para a eternidade.
Mas nós não entendemos o que é o Evangelho, nós não compreendemos e por isso não valorizamos. Na parte final da semana passada, nós estudamos esse texto que o G leu aqui, passamos por ele, Jesus falando da parábola do semeador. Por que o Evangelho muitas vezes não funciona na vida das pessoas? Por que esse Evangelho tão grande, tão poderoso, para fazer tantas coisas, e por que não funciona? Porque primeiro, a semente cai na beira do caminho. Não se interessam em conhecer, em aprofundar, em buscar o que é esse Evangelho. Semente jogada na beira do caminho, viu a semente, olhou, acho que não vale nada não, larga aí. Quanta gente está fazendo assim com a palavra de Deus? Quantas pessoas no planeta estão fazendo assim com o Evangelho? E a porta da graça está fechando. Não falta muito tempo mais. Não vai continuar muito tempo. Eu não sei por quanto tempo mais eu poderei falar. Não sei por quanto tempo mais essa mensagem fica gravada no YouTube. Não sei. Porque nos Estados Unidos, em 2014, já tinha juiz proibindo nas igrejas pregar o Evangelho na maior democracia do mundo e no país que já foi o mais evangélico do mundo. Isso em 2014. Já estava proibindo falar de Jesus no exército, proibindo falar de Jesus nas escolas, proibindo falar de Jesus nas igrejas, proibindo cantar louvores a Jesus em praça pública. A porta da graça está fechando, meus queridos. Mas, aleluia, porque ainda podemos falar. Ainda podemos proclamar esse Evangelho? Ainda podemos proclamar esse Evangelho? Meus queridos, e vimos na semana passada que quais os obstáculos que impedem vivermos tudo que o Evangelho tem e oferece. O quê? Não valorizamos, consideramos como semente à beira do caminho, não tiramos as pedras, os obstáculos, para que o Evangelho penetre no nosso coração, aprofunde. Vivemos um cristianismo e um evangelho, uma religiosidade superficial, que não aprofunda, não busca, e por isso não tem, e por isso vive uma miséria espiritual. Quantas pessoas perdidas no mundo, mas quantas pessoas perdidas dentro das igrejas? Porque não são transformadas, não são mudadas, só trocaram de um lugar. Estava no mundo e foi para um lugar, mas a vida continua a mesma. Mudou de lugar, mas não mudou a vida, não mudou o coração, não mudou o pensamento, não mudou a atitude e continua a mesma pessoa. Mas o Evangelho vem para mudar a nossa vida. Outros não conseguem melhorar, o Evangelho não funciona, sabe por quê? Porque a preocupação com as coisas desse mundo é tão grande que não tem tempo para o Evangelho, não tem tempo para Deus. É os espinhos que nascem junto com o Evangelho, mas eles crescem e sufocam o Evangelho, e o Evangelho se torna inativo e não funciona na vida da pessoa. Gente que conheceu o Evangelho, tem o Evangelho, acreditou no Evangelho, mas o envolvimento com as coisas materiais, com as coisas desse mundo é tão grande que sufoca a palavra de Deus, sufoca o Evangelho não funciona, elas continuam perdidas. Mas, meus queridos, o que nós queremos compartilhar com vocês hoje? Essa segunda fase. O que nós temos hoje para aprender sobre o Evangelho de hoje, nesses textos que nós lemos? Queridos, o que esse Evangelho possui de tão grande, além do que já falamos, que fascinou a vida do apóstolo Paulo, que ele largou tudo? Um religioso, um teólogo, um homem de grande conhecimento na sua religião da época, e quando conheceu esse Evangelho, conheceu Jesus, largou tudo. O que tem esse Evangelho que fez Nicodemo, um outro religioso famoso da sua época, largar tudo e ir atrás de Jesus?
O que tem esse evangelho que fez dezenas de pessoas da época de Jesus largar tudo para seguir Jesus? Tinha um que estava na coletoria, um funcionário público, lá na coletoria. Jesus passa e chama ele: fulano, me segue. Ele largou tudo e seguiu Jesus. Zaqueu, um outro perdido, que roubava, está numa árvore, Jesus passa e chama, ele segue a Jesus. O que Jesus tem? O que o Evangelho tem? Queridos, quantas mulheres perturbadas, teve mulher que Jesus expulsou 7 demônios, gente envolvida no pecado, na prostituição, num monte de coisa, e foram libertas por esse Evangelho. O que o Evangelho possui, que a gente não conhece, o que ele oferece, que nós não temos. Eu sei o que esse Evangelho possui e oferece. São 60 anos caminhando com ele. 60 anos. Não é 60 dias. E não é 60 meses, é 60 anos. Eu vi o que esse Evangelho fez na vida do meu pai. Um nordestino, bravo, ignorante, analfabeto e valente. O meu avô, a mesma coisa. Mais bravo ainda, ignorante, analfabeto, bravo, mas eu sei o que o Evangelho fez na vida deles. E na nossa vida, nós filhos, todos nós lá em casa, 8, nós sabemos o que o Evangelho fez, tanto é que com todos os montes e vales que nós já passamos, todos lá em casa continuam com o Evangelho, porque sabe o poder, a grandeza, o valor desse Evangelho. E a gente sabe que se a gente abandonar o Evangelho, estaremos arruinados, destruídos e perdidos eternamente. Nós sabemos o valor do Evangelho, nós sabemos o que ele faz, nós sabemos o que ele fez nas nossas vidas, nesses anos todos. Meus queridos, se não fosse esse Evangelho, eu não estaria aqui hoje falando com vocês. O que eu já passei na minha vida, se não fosse esse Evangelho, eu não estaria aqui falando com você hoje. É o poder do Evangelho que me trouxe até aqui, que me ajudou a vencer, me levantou dos vales e me trouxe até aqui. O que o Evangelho possui que nós não conhecemos. O que o Evangelho tem a oferecer que nós não possuímos. Queridos, nesta noite, eu quero começar falando sobre algumas coisas que o apóstolo Paulo fala do Evangelho nesses 2 textos que nós lemos. Nesses 2 textos que nós lemos. A primeira coisa que ele fala no capítulo 3, versículo 24. Ele fala no 23 que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Gente com religião pecaram e foram destituídos da glória. Gente sem religião pecaram e foram expulsos da glória de Deus. Mas agora ele diz, sendo justificado gratuitamente. Ele começa a falar o que o Evangelho é e o que ele oferece. Primeiro, justificação gratuita. Depois, graça de Deus. Depois ele fala de redenção que há em Cristo. Depois ele fala no versículo 25 de propiciação. Depois ele fala de fé no sangue. Depois ele fala de remissão. No capítulo 5 ele fala também de justificação. Ele fala de paz com Deus. Ele fala de fé. Ele fala de esperança. Ele fala da glória. Meus queridos, o que o Evangelho contém que nós ainda não conhecemos? Primeiro, ele fala de propiciação.
Ele fala que há várias coisas no Evangelho que nós precisamos conhecer, e ele fala que o Evangelho possui propiciação. No versículo 25, que há apropriação no sangue de Jesus. O que é propiciação? Propiciação é fazer um sacrifício para aplacar a ira de alguém ou de uma divindade para se obter o perdão. A primeira coisa que Jesus teve que fazer, aplacar a ira de Deus com o mundo perdido. Nós lemos no capítulo 1, versículo 18 em diante de Romanos, do céu se manifesta a ira de Deus com os seres humanos, por causa do pecado. Deus irado, Deus a ponto de destruir o mundo, o planeta, como já tinha destruído outras vezes, na época de Noé e na época de Ló. E Jesus se coloca como a propiciação para aplacar a ira de Deus, para que Deus não destruísse o ser humano mais uma vez. Ele se coloca como a propiciação, como o sacrifício que fosse capaz de aplacar a ira de Deus com o ser humano. Precisamos entender o que é o Evangelho em Cristo, para valorizarmos essa tão grande salvação. Deus irado a ponto de destruir os seres humanos mais uma vez, e Jesus se coloca como propiciador, como propiciação, como aquele que vai oferecer um sacrifício tão grandioso, tão extraordinário, que vai aplacar a ira de Deus, e Deus não vai mais destruir o ser humano que crê. Propiciação. Outra coisa que a Bíblia ensina, e veja que quando a Bíblia está falando de propiciação, está dizendo, o que quer dizer? É que se nesse momento que Jesus está vindo e precisa se colocar como propiciação, Deus está irado, significa que tudo o que aconteceu para trás não resolveu o problema do pecado. A Bíblia do Velho Testamento, a lei, as profecias, as mensagens proféticas, não resolveu o problema do pecado. Aqueles sacrifícios feitos na velha aliança, os milhares e milhões de animais mortos, como sacrifício pelo pecado dos seres humanos, não resolveu o problema, porque chega a 2000 anos atrás, Deus está irado com os seres humanos, e Jesus se coloca, para vir aqui oferecer um sacrifício que fosse capaz de aplacar a ira de Deus, para que Deus não destruísse os seres humanos. É isso que é propiciação, é isso que Romanos está dizendo, propiciação através do seu sangue, o sangue dele, o sacrifício dele foi o único capaz de aplacar a ira de Deus com os seres humanos. O único. Por isso que lá em Hebreus capítulo 10, fala que sangue de bode não tira pecado, sangue de ovelha, sangue de animais, vários sacrifícios foram oferecidos, diz Hebreus 10, mas diz que Deus não se satisfez com esses sacrifícios. Olha o que diz Hebreus, porque a lei, aquela do Velho Testamento, é a sombra das coisas que vão vir, mas não é a imagem exata das coisas. Por quê? Porque aquele sacrifício que continuamente se oferecem a cada ano, nunca pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teria se parado de oferecer sacrifício. Porque nesse sacrifício só faz comemoração do pecado, porque é impossível que sangue de touro e de bode tire pecado. Nenhuma coisa foi feita no passado que pudesse tirar o pecado dos pecadores, queridos. E por isso Jesus Cristo tem que se oferecer como oferta pelo pecado. Por isso, versículo 5, entrando Jesus no mundo, ele diz, sacrifício e oferta, Pai, tu não preparaste o corpo de Jesus. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. E daí Jesus chega e diz para Deus, eis aqui, estou aqui para fazer a tua vontade. Jesus se coloca como propiciação pelo pecado, como sacrifício capaz de resolver o problema do pecado e apaziguar a ira de Deus com os seres humanos.
Meus irmãos, se não tivermos essa visão, nós não vamos dar muito valor para a salvação. O pecado nosso é tão grave, o pecado do ser humano é tão grave, que se Jesus não vem, nós teríamos sido todos destruídos mais uma vez, e todos de uma vez só. Porque Deus já tinha tentado, na época de Noé, destruiu a raça humana, deixou uma família temente, essa família se desviou de Deus e afundou no pecado. Deus destruiu cidades como Sodoma e Gomorra, mas as pessoas não se emendaram, não se converteram e não mudaram, continuaram no pecado. Por isso, se não entendermos o Evangelho, não vamos dar valor para ele. Propiciação é para apagar, é para tirar a ira de Deus irado. Olha a gravidade do nosso pecado, querido. Olha a gravidade do nosso pecado. Por isso que o apóstolo Paulo fala, na final desse capítulo, então Jesus diz: venho aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Tira o primeiro que não funcionou, a velha aliança, estabelece a nova. E é nessa vontade de Jesus Cristo que nós fomos santificados, diz o escritor, pelo sacrifício do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Isso é propiciação? Só Jesus Cristo salva. Por isso que a Bíblia diz que só Jesus Cristo salva. João 14,6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai chegar a Deus a não ser por Ele. Só Jesus Cristo salva, só o Evangelho salva, religião não salva, filosofia não salva, nada nesse mundo, não há sacrifício que o ser humano possa fazer, nada há a fazer pela salvação, a não ser crer e aceitar Jesus Cristo. Porque é o único sacrifício que foi aceito por Deus para resolver o problema do pecado. Por isso, sem Jesus, estamos a caminho do inferno. Essa verdade precisa ser entendida, vivida e pregada para esse mundo perdido. Aleluia! Que sem Jesus Cristo estão caminhando para o inferno. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. 1 Timóteo 2,5, só há um mediador, um salvador, um intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele se deu a si mesmo em preço de redenção. Aqui falando de redenção, para remir todos. É por isso que só Ele salva, porque foi Ele que pagou o preço que foi necessário para a salvação dos pecadores. Isso é propiciação, queridos. Por isso o apóstolo Pedro também fala: vocês não foram comprados com prata e ouro, mas foram comprados, resgatados da vã maneira de viver, que vivia no pecado, com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Só Jesus Cristo salva, só esse Evangelho que é Jesus Cristo vindo ao mundo e dando a sua vida é capaz de salvar o pecador, mas nós precisamos entender, compreender e valorizar esse Evangelho, senão vamos estar dentro da igreja caminhando para o inferno. Por isso que o apóstolo Paulo mostra o capítulo 1, gente vivendo no pecado e Deus irado, e no capítulo 2, gente religiosa dentro da igreja, dizendo que estava pregando a palavra de Deus, ensinando os outros, mas vivendo nas trevas. E daí ele chega no 23 e fala: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos quem? Religiosos e sem religião. Sem Jesus está todo mundo perdido. Sem esse Evangelho, sem Jesus Cristo, estamos todos perdidos. Tenha religião, não tenha, esteja dentro de igreja, não tenha, pode ter o que tiver, se não tiver Jesus, está perdido, condenado. Esse Evangelho tem outra coisa que ele oferece: justificação. Primeiro é a propiciação. Jesus dá o único sacrifício capaz de aplacar a ira de Deus com o ser humano pecador, a sua própria vida. Segunda coisa, esse Evangelho traz justificação. Você sabe o que é a justificação?
é tornar um pecador rebelde, cheio de pecado, justo, sem pecado. Isso é justificar, tornar alguém sem pecado, sem culpa, inocente. É isso que Jesus Cristo fez. Justificação é tornar alguém cheio de pecado, sem pecado. É tornar um miserável pecador, cheio de pecado, sem nenhum pecado, inocente. E como é que ele fez isso? Isaías 53, nós estudamos semana passada, lá na cruz, ele levou os nossos pecados. Ele levou. Então, se eu sou pecador, se você é pecador, se nós somos pecadores, mas se ele passa na nossa vida e leva os nossos pecados, o que acontece? Se levou o pecado, eu estou sem pecado. E se eu estou sem pecado, eu estou justificado, porque eu não tenho mais pecado. Por quê? Porque ele levou o meu pecado. Isso é justificação. Precisamos entender o que o Evangelho traz e nos oferece. Justificação. Pecadores perdidos, cheios de pecado, e são justificados diante de Deus. O mundo não consegue entender isso. Como é que esse crente roubava, matava, prostituía, pintava, e agora diz que está salvo? Está salvo. Se foi de verdade, creu e aceitou Jesus, está salvo, porque o sangue de Jesus Cristo purifica todo o pecador arrependido. Isso é graça, isso é justificação. É isso que o Evangelho veio fazer. Justificação, tornar pecadores perdidos, cheios de pecado, sem nenhum pecado diante de Deus, inocente, como nunca tivesse pecado, porque na cruz Jesus tirou o pecado daquele que crê e o aceita. Isso é justificação. Queridos, há uma outra coisa que ele fala aqui, graça. Graça, mediante a graça. Justificados, pois, pela fé temos paz com Deus. E no 3:25 ele fala, sendo justificado gratuitamente pela sua graça. A outra coisa que ele fala é graça. Justificação, agora graça. Propiciação, justificação e agora graça. E o que é graça? O que é ser justificado pela graça? Significa algo gratuito, é um favor não merecido, é uma dádiva, é um presente. Portanto, essa salvação, esse perdão, essa libertação não precisa comprar, não custa dinheiro. Não custa dinheiro, é dádiva, é gratuito, não precisa pagar. Tem muitas igrejas e religiões que cobram, vendem o Evangelho, mas o Evangelho é gratuito, não pode ser vendido e não pode ser comprado, foi dado de graça. Eu preciso apenas crer, querer e aceitar. Isso é graça, é favor não merecido, é presente, é dádiva. Não tem preço, não pode ser vendido. O Evangelho, a graça de Deus não pode ser vendida, não pode ser comercializada como muitos fazem. Tem gente que vende cruz, vende objeto religioso, vende água, vende óleo ungido, vende um monte de coisa, mas a salvação é gratuita, somente o sacrifício de Cristo foi aceito diante de Deus, portanto, somente Cristo pode salvar totalmente. Olha o que Hebreus 7, 22, 25 fala. Portanto, pode salvar perfeitamente todos os que por Ele se chegam a Deus. Ele pode salvar perfeitamente, completamente, totalmente. Quem? Todos aqueles que se chegam a Ele e são levados a Deus. Não tem preço, não tem que pagar preço, a salvação é gratuita. É só querer, é só reconhecer que é pecador, é só reconhecer que está perdido e que precisa dessa tão grande salvação. Ele fala de mais uma coisa aqui, ele fala de remissão. Olha só o que ele fala. Justificado pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Redenção é redimir. Redenção ou remissão, sabe o que é, queridos? Resgate, é comprar de novo algo que foi perdido. Redenção
é comprar algo que eu tinha e que eu perdi. E alguém diz, eu achei, está aqui, mas eu quero o resgate. Eu quero tanto para te devolver essa coisa, que era sua. Foi isso que Jesus fez com o pecador? Onde é que o homem se perdeu? No jardim do Éden? Virou as costas para Deus e se distanciou de Deus. Começou com nossos primeiros pais. E todos nós entramos pelo mesmo caminho. A Bíblia diz que o pecado de Adão passou a todos nós. Então os nossos pecados nos distanciam de Deus e os pecados dos ancestrais que vieram até nós também nos distanciaram de Deus. Mas a Bíblia diz que há redenção no sangue de Jesus. E o que é redenção? Ele pagou o preço para que eu fosse comprado de novo. Amém. Glória a Deus. O pecado nos levou para longe de Deus. E a Bíblia diz que o pecado nos levou para o reino das trevas, nos levou para a mão do diabo, nos levou para o reino de Satanás. E Jesus Cristo teve que ir lá, pagar o preço e trazer de volta esse pecador perdido, trazer de volta para a sua presença. É isso que é remissão. Comprar de novo algo que perdeu, porque é precioso, é valioso. Por isso o apóstolo Pedro diz que nós somos comprados com um preço tremendo, com o sangue de Jesus fomos comprados. Isso é remissão, ele está falando de remissão, comprar de novo, pagar o preço do resgate. Mas ele fala uma outra coisa ainda, ele fala de redenção e ele fala de remissão. Remir é reparar o erro, remir é reparar o crime, reparar a falta, é pagar o dano que aquilo causou. Jesus, além de nos comprar de novo, ele pagou o dano que o nosso pecado causou. Ele pagou o prejuízo que nós causamos com o pecado. Ele pagou o prejuízo para nos trazer de volta. Isso é redenção e é remissão. Isso é redenção e remissão. Está lá em Romanos 2:1, que diz que Ele nos resgatou quando estávamos no mundo perdido, andando segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, dominado pelo pecado e pelos demônios. Ele nos comprou de volta e nos fez assentar nos lugares celestiais. Jesus nos comprou quando estávamos mortos nos nossos pecados. Queridos, tem mais uma coisa que o Evangelho tem, que nós precisamos nos apropriar: fé. Fé. Propiciação, justificação, redenção, remissão, fé. Tem tudo isso aqui. Eu não preciso pagar nada, mas se eu não tiver fé, se eu não crer, eu perco tudo isso. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Quem crê, for batizado, será salvo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para quê? Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É gratuito, mas eu preciso crer. É a parte do pecador, é crer e aceitar. Eu não creio, o problema é seu. Você está condenado. João 3,16, quem crê será salvo. Aí o versículo 18 diz, mas quem nele não crê já está condenado, pois não crê no unigênito Filho de Deus. Quem não crê, não é que vai ser condenado. A Bíblia diz que quem não crê no Evangelho, no sacrifício de Jesus, já está condenado. Já está condenado. Fé é o único meio de alcançar essa grande salvação. Outra coisa que esse Evangelho traz, queridos, reconciliação. Sendo, pois, justificados, temos paz com Deus. E daí o versículo 8... Romanos 5, versículo... Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Mais uma vez ele fala de justificação. Romanos 5, 9, agora o 5, 10. Porque nós éramos inimigos de Deus e fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho.
O Evangelho traz reconciliação. O que é reconciliar? Reconciliar, queridos, é tornar inimigo amigo. Reconciliar é unir o que foi separado, é aproximar o que estava distante. Foi isso que Jesus fez. Quando vivíamos no pecado, éramos inimigos de Deus. O ser humano no pecado é inimigo de Deus. O pecado nos separa de Deus e cria inimizade entre nós e Deus. E traz a ira de Deus, mas através do sangue de Jesus nós somos reconciliados com Deus, porque se tira o pecado, tira a inimizade, e agora nós temos paz com Deus, nós nos tornamos amigos de Deus, e agora também temos paz com Deus. É outra coisa que ele fala aqui, sendo justificado pela fé, temos paz com Deus. Meus queridos irmãos, que nós possamos nos apropriar de tudo isso que o Evangelho nos oferece, que nós possamos nos apropriar, que não vivamos um Evangelho raso, um Evangelho superficial, que eu não entendo, não conheço direito, e daí vem Satanás com a mensagem errada e rouba o Evangelho de nós, e a gente perde, como disse o Senhor. Semente jogada na beira do caminho, vem as aves do céu e come. O que é isso? O diabo rouba quando nós não temos uma visão correta do Evangelho, da luz do Evangelho. Satanás, ou com doutrina falsa, ou com evangelho falso, ou com a incredulidade do mundo, ou até mesmo, querido, com o ateísmo que está aí nesse mundo, que nega a existência de Deus, vai levar quantos milhares, queridos? A Europa foi o berço do Evangelho. Hoje milhares de igrejas estão fechadas, por quê? Deixaram Satanás levar o Evangelho. Estados Unidos, é algo muito sério, é algo muito sério, mas nesta noite, o Senhor falou para mim e para você que o Evangelho nos traz propiciação, justificação, graça, redenção, remissão, fé e reconciliação com Deus. Amém? Falta uma coisa, e essa é grande, eu não vou falar dessa vez, vai ficar para a próxima. Ele diz que o Evangelho traz glória, pelo que também temos entrada pela fé a essa graça, e estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Tem uma coisa que o Evangelho traz que é glória, mas é muito grande, eu não vou falar hoje. A glória de Deus. O Evangelho nos leva para a glória de Deus, para a presença de Deus, nos leva para o trono, e na presença de Deus, e na glória de Deus, e no trono de Deus, nós encontramos tudo o que nós precisamos. Nós encontramos poder, nós encontramos riquezas espirituais e até materiais, nós encontramos vida eterna, nós encontramos salvação, nós encontramos proteção, nós encontramos tudo que Deus tem. Queridos, a glória de Deus é tudo que Deus é e contém nele. Tudo que Ele é e contém nele. É verdade que nenhum ser humano vai conseguir conhecer e vislumbrar a glória de Deus, mas algumas coisas estão reveladas na Bíblia, e numa próxima oportunidade nós vamos falar sobre isso. Amém? Vamos ficar em pé. Que Deus tenha trazido mais revelação para você nesta noite, sobre o que o Evangelho é, o que Ele oferece e o que Ele traz a cada um de nós. Que a gente saia do Evangelho raso, e a gente possa mergulhar cada dia nesse Evangelho, poder de Deus, que o apóstolo Paulo largou tudo para conhecer e para receber. Que nós possamos mergulhar nesse Evangelho, poder de Deus. E que cada um nesta noite aqui possa continuar sendo alcançado e tocado e transformado por este Evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo diz: eu não me envergonhei do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Amém?